Fala, meus queridos. Nesse vídeo aqui eu quero ensinar você a reformular, a desatar nós emocionais que foram formados durante a sua fase de crescimento, de quando você era pequeno. Porque muitas vezes eu acredito e gosto de acreditar que os nossos pais estão bem intencionados. Eles nos amam, eles tentam fazer o melhor, mas é como eles sempre dizem, né? Ah, as crianças não vêm com manual. Então, inevitavelmente, eles acabam cometendo alguns equívocos na nossa criação. E isso acaba deixando diversas marcas emocionais na gente. Não só no nível psicológico, mas até mesmo no nível cerebral, que eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a grande questão é que existe um paradigma de que aquilo que é feito na infância permanece para toda a vida. Não existia até então, pelo menos no discurso científico, né, a possibilidade daquilo se modificar, se modificar drasticamente, pelo menos. Então, os danos que foram causados nos primeiros anos de vida tenderiam a ser reproduzidos e mantidos durante todo o resto da vida psicológica daquele ser humano. E, felizmente, isso hoje tem se provado uma inverdade, coisa que o Buda já falava há trocentos anos atrás, mas tudo bem. E eu quero falar para você, então, como fazer isso, qual é o caminho para você desatar esses nós emocionais que ficaram de grandes traumas ou de pequenos traumas de criação dessa relação entre pai e filho, mãe e filho ou qualquer pessoa que te criou, né? Para começar, eu preciso de contextualizar um pouquinho de onde eu tirei esse conhecimento, essa reflexão. Eu estou fazendo aqui um curso com o Jack Kornfield, que é um professor de meditação budista muito famoso, estadunidense, e aí ele está fazendo um curso junto com o Daniel Siegel, que é um cara que tem um livro muito famoso de capa azul aqui no Brasil, chamado O Cérebro da Criança, junto com a Tina Payne. Então, esse cara ele é muito mais voltado para as ciências duras, vamos dizer assim. Ele estuda o cérebro e hoje ele está muito voltado àquelas pesquisas de escaneamento cerebral e tudo mais. E aí é muito massa ver como que ele pensa essa questão do, das marcas emocionais e cerebrais que a relação que os nossos pais, que a relação que os nossos pais deixam na gente. Porque para ele, a criança que tem uma base saudável dessa relação, ou seja, tem uma relação amorosa, tem uma relação aberta, tem uma relação em que o pai aceita quem o filho é e não fica projetando a todo momento os desejos dele naquela criança. Essa criança, então, tem ali um meio de sintonização emocional interpessoal. Isso é uma definição do próprio Daniel Siegel, tá? E o que seria isso, então, essa sintonização, essa regulação emocional interpessoal? A criança ali, ela é altamente dependente do retorno, do feedback que o pai dá às atitudes que ela faz na vida. Então, se a criança não tem esse ambiente de um retorno recíproco, de um retorno amoroso, de uma aprovação de quem ela é, ou seja, existe uma relação abusiva, existe uma relação agressiva, essa criança acaba não tendo essa regulação, essa sintonização emocional interpessoal, ou seja, dela com outra pessoa. Isso, então, muitas pessoas crescem com a ausência quase completa disso, mas mesmo pessoas que tiveram uma boa criação, relativamente falando, ainda assim existem falhas, existem buracos dessa sintonização emocional, tá? E aí, isso afeta partes específicas do nosso cérebro. Isso afeta, segundo o Daniel Siegel, o hipocampo, o córtex pré-frontal e o corpo caloso do cérebro. Fora toda a rede de ligação neural mais geral. E então as pessoas que tiveram uma criação drasticamente problemática, é notável nos exames cerebrais que existe um déficit no crescimento, no desenvolvimento dessas áreas do cérebro. E aí, depois de um tempo, depois de muito tempo,
ele conheceu a meditação, ele conheceu o Jack Kornfield, que ensinou ele a meditação, e ele passou então a estudar também essa questão da consciência, da arte do foco, de treinar a atenção, e ele percebeu que treinar a atenção, treinar o estado de presença, o foco, trabalha exatamente nas mesmas áreas que são afetadas quando falta essa sintonização emocional de pai para filho, de mãe para filho. Então, as partes que a meditação trabalha e fortalece são as mesmas que as pessoas que não tiveram uma criação adequada têm problemas. Então, olha que interessante, né, essa relação. Então, depois de alguns estudos, depois de praticar muito individualmente também, ele chegou a uma conclusão. A relação pais e filhos é uma sintonização interpessoal. A meditação é uma sintonização emocional pessoal, interna. Ou seja, independentemente de você ter tido ou não uma criação satisfatória, uma criação amorosa, uma criação acolhedora, que sim faz muita diferença na nossa vida, mas mesmo assim você é capaz de desenvolver uma ferramenta, uma habilidade, um estado de consciência que você consegue se dar essa própria regulação, essa própria sintonização emocional. Então, de fato você conserta no cérebro aquela parte que estava apresentando algum problema, alguma falta de desenvolvimento. E eu gosto muito de quando eu leio esse tipo de coisa, porque eu falo aqui com vocês, né? Cara, vocês têm que meter o shape mental. Shape físico é bom, legal, é bom ser gostosão por aí, mas meter o shape mental é essencial para sua inteligência, para sua saúde mental, para suas relações, para sua felicidade, tá? E se você quer aprender a meter o shape mental comigo, no acompanhamento individual de 8 semanas, você precisa clicar no link aqui abaixo, porque você vai gostar muito do que tem por lá. Tenho certeza. Conversa comigo que a gente vai dar um jeito nisso aí. Mas então, por que eu gosto de botar o shape mental? Porque de fato você ganha massa muscular, digamos, de brincadeiras à parte, né? Você ganha massa cinzenta em determinadas partes específicas do seu cérebro com a prática da meditação. Então você está trabalhando sua mente, mas o seu cérebro também. E aí, olha que interessante então, né? Existe essa possibilidade da relação interpessoal como sintonizador da emoção, existe a meditação como potencialidade de você mesmo se acolher e se curar. Mas aí que tem uma questão muito interessante que vem daí. Muita gente tem me perguntado nos vídeos como é meditar, como fazer uma meditação corretamente, como estar presente de verdade. E muita gente, eu percebo, por não ter orientação, né, por não ter um professor próximo, elas acabam consumindo alguns conteúdos que falam de meditação, de presença, dos benefícios, e elas tentam, não, vou tentar estar presente. E aí o que elas entendem por presença é não ter distrações. E para não ter distrações, essas pessoas passam a querer expulsar os pensamentos, elas passam a querer expulsar as emoções que distraem ela. Então, aparece um pensamento, pá, ela quer quebrar aquele pensamento. Aparece uma emoção, pá, ela quer expulsar aquela emoção. E essa é uma maneira de buscar presença absolutamente equivocada. Porque é um tipo de presença neurótica. É um tipo de presença que demanda energia, que gasta energia. E as pessoas que estão buscando mais presença, mais leveza, mais foco, elas já estão desgastadas, concorda? Elas já estão exaustas mentalmente de tanta distração, tanto pensamento. E aí elas tentam estar presentes com a mesma intensidade, com a mesma força que já estava desgastando ela antes. Então, eu brinco assim que essa pessoa está tentando estar presente na força do ódio. E se você estiver presente na força do ódio, vai ser desprazeroso, você não vai resolver os seus problemas com a vida. Porque você está saindo de uma postura de controle, que é, quero lutar contra os meus pensamentos, não quero mais ser agitado e não sei o quê. E você
faz exerce esse mesmo tipo de controle, só que agora com outro objetivo, não quero estar presente. Então eu vou expulsar todos os pensamentos, emoções e pessoas que me atrapalham no meu silêncio para estar presente. Isso é um equívoco. Como fazer corretamente, então? Como estar presente corretamente? Cara, é uma coisa que tem ficado muito, muito claro para mim recentemente na minha prática. Estar presente é um ato de amor em relação à vida, em relação a você mesmo. Porque o amor mais sublime, né? Porque tem 3 tipos de amor: o amor erótico, o amor fraternal e o amor quase divino, o ágape, né? Ou a meta no budismo, metta bhavana, que é esse amor que acolhe e permite que tudo seja como é, que se abre para a diversidade da vida, aceita a diversidade da vida. E quando você passa a amar o momento presente, o que é o momento presente, então? Tudo que te aparece. Quando você passa a amar suas visões, quando você passa a amar o que você está escutando, quando você passa a amar seus sentimentos, suas emoções, suas dores, seus traumas, você começa a não querer mais fugir do presente. Porque a dificuldade de estar presente não é falta de foco. A dificuldade de estar presente é querer fugir a todo momento do que está te acontecendo. Então, estar presente é um ato absoluto de amor, porque é dizer sim para a vida, sim tristeza, sim distrações, sim pensamentos desagradáveis. Eu aceito vocês, eu acolho vocês, assim como você se dá as falas que você espera de uma boa relação de pai e filho. Quer ver? Até tem uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente, para ilustrar melhor. Alguns tipos de fala que a gente espera de uma relação pais e filhos, né? Eu te reconheço, eu aceito como você é, eu te amo, eu te dou a minha atenção completa. Você não precisa ser o que eu esperava de você, você pode ser quem você é. Veja só, então, quando surge a tristeza, você pode pensar e agir dessa maneira. Ei, tristeza, você pode ser quem você é. Você não precisa ser quem eu julgava que você deveria ser. Entende? Então, essa sintonização, quando nós conseguimos agir assim com nós mesmos, essa sintonização é pessoal, é interna e não precisa mais ser interpessoal, pelo menos na grande maioria do tempo. Essa é uma sacada que, se você prestar atenção, vai mudar a sua vida e praticar. Tenho recebido muitos comentários de, cara, como foi as suas leituras no caminho da meditação? Gente, leitura é muito importante, mas é um mapa. Você tem que caminhar, praticar. E se você quiser aprender a praticar, o link está aqui embaixo. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo santo dia tem conteúdo bom sobre autoconhecimento, arte do foco e felicidade aqui nesse canal. Vou deixar esse vídeo aqui para você se aprofundar um pouquinho mais ainda nesse tema. E bora desencanar, meu querido.